Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês aí que estão nos assistindo, o internauta. Hoje vamos falar sobre direito tributário e também sobre todo esse assunto, né, que está ocorrendo aí perante a sociedade. Hoje nosso convidado é o meu amigo Dr. Lousada, né? Ramiro Lousada. Para quem tem dúvidas sobre direito tributário, aproveita, é uma live muito legal. E também outro tipo de perguntas sobre direito, né? Então vai ser bem bacana, então você já pode chamar o pessoal aí. Vou convidar ele. Ele ainda não entrou, ele já vai entrar. Então eu quero agradecer a todos que nos acompanham. Sempre tem uma live aí às 19 horas, isso que é bacana. Vou chamar ele aqui. Olha que bacana. Vamos só esperar ele entrar. O pessoal entrando também online. Agradecer a todos que estão entrando. Pai, Romeu aí. O Fala, Vitor. Diógenes, tudo bom? Olá, Ramiro, tudo bem? Peraí que Boa ainda não noite. apareceu. Apareceu agora. Boa Tudo bem noite com a todos que você? nos... Tudo jóia? Boa noite a todos que nos escutam aí. Uma satisfação tremenda estar falando com você, com o pessoal que nos escutam aí. O legal, Ramiro, que calhou certinho, né? A data de a gente chamar um advogado bem hoje, num dia turbulento, né? Me fala aí, como que foi vocês, que é na área aí, né, do direito, eu acho que foi o WhatsApp de vocês, né? Entre os amigos, bombou. Como foi essa informação para você nessa saída do muro? Né? Não sei se você acompanhou o primeiro depoimento dele e agora do Bolsonaro. Como que foi? Vamos entrar já, que é o assunto do momento. Fala aí um pouquinho. Diógenes, realmente essas notícias que acontecem na política e agora nesses 2 últimos meses que vem com o coronavírus e tudo mais, as coisas estão acontecendo muito rápido, são coisas muito drásticas. Por exemplo, o ministro da Justiça está saindo do governo hoje e assim não saindo apenas estou entregando meu cargo, estou indo. Não, ele também faz alguns apontamentos para o presidente da República, algumas acusações sérias, né? Para o presidente da República, que o presidente da República também volta algumas acusações sérias para eles, né? Então isso realmente está no campo da política, essa situação está no campo da política, vai ser resolvido no campo da política. Eu não vou entrar nesse mérito de quem está certo, quem Sim, não claro. está, porque É, realmente são coisas muito, muito iniciais, mas afeta muito. Por exemplo, hoje a Bolsa caiu 7%, o dólar foi para 5,65. Ou seja, viu? uma notícia tem uma consequência enorme para o Brasil, né? A gente sofre muito com isso, com essas notícias. Então, realmente, todo mundo admira aí o Sérgio Moro e, infelizmente, houve essa troca no meio de uma pandemia, né? No meio dessa pandemia. Então, realmente, nós aqui da comunidade jurídica, nós participamos aqui, todos os advogados, nós temos um grupo em comum, pipocou isso o dia inteiro, realmente foi uma confusão. Todo mundo aí fica à mercê dessas situações, né? E, Ramiro, me fala quem é você, né? Quem é o doutor, aonde que nasceu, aonde que trabalha, o que faz. Fala um pouquinho sobre você, faz sua apresentação. Bom, Diógenes, meu nome é Ramiro Lousada, eu sou advogado, nasci aqui em Caieiras, sou nascido em Caieiras, contudo me mudei um pouco de Caieiras, fui para São Bernardo, iniciei minha graduação, retornei para Caieiras, terminei minha graduação em Jundiaí e hoje atuo aqui em Caieiras, tenho um escritório aqui em Caieiras, dou aula de Direito Tributário tanto para cursos de pós-graduação, como também para cursos preparatórios da OAB. Sou filho de professora estadual, então desde sempre minha paixão também foi dar aula, né? E sou conveniado com a Defensoria Pública, atendo também as pessoas aqui da região que realmente também necessitam de um amparo aí da advocacia. Esse sou eu, resumidamente. Como que funciona essa questão de defensoria pública? O pessoal tem um pouco de dúvida referente a isso. Como que é? Ah, Jorge, é bem bacana essa questão que você fala, e é uma coisa que veio da Constituição, né? Nossa Constituição, ela consagra alguns direitos fundamentais, lá no texto dela. Ou seja, algumas coisas que todo mundo tem só por nascer. Só por nascer ela já tem esse direito. São coisas inerentes à condição de humano. Então, a Constituição tem um monte de direito fundamental, e o acesso à justiça é um deles. Só que a gente sabe que o nosso país é muito desigual, ou seja, do mesmo jeito que tem uma pessoa que tem muito dinheiro, tem outras que não têm nada.
ou seja, não sabe se tem alguma coisa para comer segunda-feira. Contudo, a Constituição ela tem que consagrar o acesso da justiça, tanto para essa pessoa que não tem condição econômica, quanto para que tem. E o que foi feito? Foi feito a Defensoria Pública, que é basicamente um advogado aí para o público em geral. Só que ela não consegue suportar a demanda que se tem. Então, a Defensoria Pública fez um convênio com a OAB para disponibilizar advogados para atender essas pessoas que se encontram numa situação de hipossuficiência mesmo, de uma fragilidade econômica, que não tem condições de bancar um advogado. Então foi feito esse convênio para prestigiar o acesso à justiça. Claro que não é qualquer tipo de ação, também não é qualquer tipo de pessoa, realmente tem uns critérios para ser beneficiado, para a pessoa ser beneficiada. Ou seja, ela tem que ter um rendimento mínimo, ela tem que realmente demonstrar que não tem condição de pagar um advogado. O processo dela, que ela estiver entrando, não pode ter benefício econômico, ou seja, eu tenho que estar falando necessariamente, sei lá, de uma pensão, de uma questão de família. Eu não posso realmente utilizar a defensoria para uma questão de indenização, por exemplo, que ali teria um benefício econômico e tudo mais. Tem uma série de regrinhas que você tem que se enquadrar. Mas basicamente a defensoria disponibiliza o serviço jurídico, o atendimento jurídico para a comunidade. Bacana, hein? É uma dúvida que muitas pessoas tinham, né? E é legal você informar isso. As pessoas falam, não tenho condições de pagar um advogado, como que eu faço? Então, a Defensoria Pública aí está disponível para vocês que não têm condições, que é de baixa vulnerabilidade. E também tem algumas regras também, né? Tem que levar carteira de trabalho, e tudo um joguinho aí. Uma série de documentos, Jorge. Mas é até bom, se alguém tiver interessado em buscar os serviços ali da Defensoria, se encaminha até a OAB aqui em Caíras, aqui na Guadalajara, encaminha-se até lá, mostra os documentos, pede as documentações, que daí eles vão te orientar da melhor forma possível. E é bacana o que você falou, porque eu conheci pessoas que realmente perderam a oportunidade de se defender em processo, porque não quiseram contar com um advogado, porque não quiseram buscar o advogado, pensam que a questão é muito cara, que não tem dinheiro para isso, ou não querem ir até a defensoria e acabam perdendo a oportunidade de se defender em processos e coisa do gênero. Legal. Teve várias perguntas, né, durante a semana, que eu coloquei sua foto, né? E as pessoas começaram a mandar algumas perguntas. Então, vamos lá tirar a primeira pergunta. Cuidado com a notícia em redes sociais, né? Como identificar uma notícia fake? Jorge, isso é uma questão que eu me preocupo muito. Hoje em dia eu me preocupo demais com essa questão de fake news, principalmente na questão da pandemia. A gente já vem com as fake news desde as épocas de eleição e tudo mais. Só que agora, na questão de fake news, ela não, a fake news em si, ela não mais beneficia ou prestigia um interesse político. Mas a gente está falando de uma doença, né? Hoje em dia ela tem um impacto na doença da pessoa, na saúde da pessoa, né? E eu costumo falar que a fake news, ela faz vítima a pessoa que lê a fake news, a pessoa que propaga a fake news sem a intenção, ou seja, querendo beneficiar, querendo disseminar uma notícia que, aspas, é boa. Então, são várias vítimas. E realmente o vilão é só quem criou a fake news. Como que a gente consegue utilizar, ter mecanismos de defesa para fake news? Primeiro, ter calma. Não é só porque você recebeu uma notícia muito boa que você já vai encaminhar. Por exemplo, cura do coronavírus. Nossa, todo mundo torce pela cura do coronavírus. Claro que todo mundo torce pela cura do coronavírus. Contudo, a gente sabe que realmente precisa de um estudo científico, dos médicos aplicarem e tudo mais, para daí sim vir uma cura. Então, calma primeiro. As coisas não acontecem assim. Primeiro vamos ter calma e agora vamos investigar a notícia. Vamos ver se a Folha de São Paulo compartilhou, se o UOL compartilhou, se o Ministério da Saúde compartilhou, se há algum rastro dessa notícia em entidades governamentais primeiro. E depois em mídias sérias. Vamos em jornais de grande circulação, em mídias de grande circulação, para investigar esse rastro da notícia. Se mesmo assim você não encontrou nada, existe
existem alguns sites que desmistificam esse fake news. Existem alguns sites que são apenas para colocar as notícias fakes, as notícias falsas, né? Eu tenho aqui como exemplo o Fato ou Fake. Esse é um site, você coloca lá no Google, Fato ou Fake. Você já entra direto nesse site. E esse site vai ter ali todas as notícias que já foram fake ou que são realmente fato. Essas correntes de WhatsApp que vão circulando, todas vão para lá. E eles fazem um serviço de pesquisa e falam se aquilo é fato ou se aquilo é fake. E isso é importante porque eu dou um exemplo do que eu vivi semana passada, Diógenes. Veio uma corrente falando que coronavírus não sobrevive em organismos que têm o pH acima de tanto. E tinha o abacate, o limão como frutas, como alimentos que tinham um abacate acima de 15. Eu cheguei até a ver essa notícia. Você chegou a ver também essa corrente? Sim. E qual que é o problema dessa corrente? Primeiro, a mensuração do pH só vai até 14. Então, a notícia já é feita só na escala. E segundo, qual que é o segundo problema? É que uma pessoa com coronavírus vai ler um negócio desse e vai querer se tratar à base de abacate e de limão. E não é assim que funciona. Isso pode E acaba trazendo outros problemas também, né? Claro, claro, isso pode ocasionar uma... a notícia em si não tem tanto impacto, como abacate, como limão. Tudo bem, todo mundo sabe que abacate e limão é bom. Só que, o leitor, o próximo leitor dessa notícia, ele pode interpretar, putz, eu tenho coronavírus, então eu vou comer 12 abacates para me curar. E não é assim que funciona. A gente precisa realmente passar por uma questão técnica, passar para os profissionais da saúde, passar para os profissionais da área, para daí sim ter essa confirmação. Mas essa notícia já era fake de plano, porque quem bolou essa questão do limão, do abacate, não se atentou para o pH, para a quantidade de pH. Então ele já falou que o abacate tinha pH de 16, quando o limite aqui é 14. Então, de fato, ali já era fake news de plano. Então, só para concluir, Jorge, realmente, eu selecionei esses 3 sites, Fato ou Fake e o Comprova. O Comprova e o Ministério da Saúde. Esses 3 sites, eles têm uma ferramenta de busca de fake news. Então, primeira questão, você recebeu a corrente? Não compartilha, investiga. Faça esse exercício de não compartilhar logo. Por mais importante e boa que seja a notícia, espera e vai investigar. Coloca no Google Fato ou Fake, Comprova ou Ministério da Saúde. Qualquer um desses 3 sites auxiliam vocês a investigar se aquilo é fake ou não. E depois, apurando que é verdade, por favor, compartilhe que todo mundo quer notícia boa. Ah, legal. Vamos lá, outra coisa também aqui, ó. Como fica a quantidade de leis e as alterações nesse tempo de quarentena? É uma segurança que tem, viu, Diógenes? Uma segurança que tem, todo mundo está sofrendo com isso. Por exemplo, a questão do auxílio emergencial, que teve de R$ 600, a questão da diminuição da jornada de trabalho dos CLTs, né? Então, todas essas questões que teve a curto prazo, em detrimento do Covid-19, isso são alterações legislativas que vêm rápido. Publicam no domingo, publicam na segunda, e isso é muito complicado, porque são regras novas que nós mesmos, profissionais da área, temos que estudar e nos inteirar para ver como que vai aplicar. Então, minha dica para todos, não tenham vergonha, procurem um profissional da área. Se aquela norma, se aquela lei nova for para falar de questão contábil, procurem um contador. Liguem para um contador amigo seu, passou na rua, liga para um escritório de contabilidade e pergunta. Aquela questão é jurídica? Então, liga para um advogado, pergunta, faça uma consulta. Isso é muito mais vantajoso, tutela muito mais o seu direito do que efetivamente você... o jornal X falou isso, recebi no Zap que aconteceu aquilo. Então, isso traz uma insegurança tremenda. Uma medida que eu falo para vocês primeiro, consulte um profissional da área, porque ali
você vai ter uma segurança. E eu tenho certeza, pelos colegas que eu conheço aqui em Caieiras, pelo grupo de advogados que eu estou vendo aqui em Caieiras e de contadores, que eu também tenho uma proximidade muito grande, eu vejo que todos estão se empenhando ao máximo para estar o mais informado possível. Então, todos têm realmente, de fato, a informação ali que vocês precisam. Beleza, Diógenes? Vamos aí. Olha, excelente. Lembrando, pessoal, que aquelas pessoas que não conseguiram assistir a live pelo começo, que eu vou baixar essa live e depois eu compartilho no Facebook e aí o pessoal pode interagir. A diferença é que na live do Instagram, ela fica só durante 24 horas e você consegue ver aí o descritivo, tá bom? Vamos lá. Existem benefícios fiscais que podem ser utilizados nessa pandemia para as empresas, para as pessoas físicas, para os trabalhadores? Diógenes, também excelente pergunta. Eu agradeço todo mundo que fez essas perguntas aí, fazer essa interação é muito importante e realmente está pipocando o benefício fiscal, está pipocando o benefício fiscal para pessoa física, para pessoa jurídica, para empresa, para trabalhador, tem um monte de benefício fiscal. Primeiro, a declaração do imposto de renda. A declaração do imposto de renda já foi para junho, 30 de junho. Então todo mundo aí que vai declarar imposto de renda já se atenta, não ficou mais para abril. É 30 de junho a data da declaração. Ganhou um tempinho aí, né? Oi? As pessoas ganharam um tempinho. Ganharam um tempinho e estão em casa, né? Então, para não deixar para a última hora, já baixa o aplicativo no site da Receita Federal, já vai fazendo essa declaração para você restituir o quanto antes também o seu imposto, tá bom? Outra coisa que acontece, as empresas tiveram uma série de benefício fiscal. A depender da área da empresa, ela já tem o recolhimento do tributo suspenso, ou seja, ela não vai recolher aquele tributo por determinado tempo. O Simples Nacional é um que tem uma série de benefícios também, de suspensão do recolhimento. As pessoas que estão no Simples Nacional não vão recolher por determinado período aquele tributo que deveria ser recolhido. Outras questões, importadora. As importadoras também estão com benefício fiscal. As contribuições do Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, também foram reduzidas. Então, Diógenes, quem realmente está com questão tributária, empresa, empregado, por favor, procurem um profissional da área que realmente eles vão te desonerar a tributação, porque aqui, hoje no Brasil, houve uma densa, uma grande diminuição da tributação. Legal. Como consumidor consciente, pode ser uma ferramenta para passar a recessão e retornar à economia? Diógenes, isso aí também, você, como influenciador aqui da região, consegue ver muito melhor do que eu, que estou aqui mais fora um pouquinho das ruas, né? O que acontece? Hoje, nós sabemos que todo mundo está com o comércio parado. O comércio parou para muita gente. O comércio diminuiu drasticamente. E tem pessoas que vivem exclusivamente do comércio. A barraca de cachorro-quente. Quem comeu cachorro-quente hoje em dia? Só do iFood que você pede. Então está muito complicado. E esse cara da barraca do cachorro-quente vai precisar pagar suas contas. E como que ele vai pagar se ele não teve a receita? Então, como que é essa questão do consumo consciente? Todo mundo sabe que, eu quero comprar alguma coisa mais barata, eu vou lá na 25 de março e compro alguma coisa mais barata. Eu vou lá em São Paulo, naquela loja na rua de roupas lá e compro uma roupa mais barata. Tudo bem, você pode comprar, pode fazer, você vai realmente gastar menos dinheiro. Contudo, se você for consciente do impacto do seu consumo, o que você vai fazer? Você vai optar pela sua região. Você vai prestigiar os comerciantes da sua região. Por quê? Porque são esses comerciantes da sua região que empregam o seu colega, que empregam o seu vizinho, que emprega alguém da sua família. Então, ao invés de você optar por comprar uma televisão, uma roupa, por exemplo, comprar uma roupa de marca lá em São Paulo, poxa, compra aqui na loja de Caieiras, porque aqui tem um vendedor que trabalha aqui em Caieiras que também vai precisar receber o salário. Esse microempresário aqui também vai precisar receber, vai precisar faturar. Então, o impacto de você comprar uma camisa lá em São Paulo, para aquela grande loja, não vai ser tanto.
Agora, o impacto de você comprar aqui no pequeno consumidor vai ser enorme. Ele com certeza depende disso para se reerguer. Então, é preponderante, quando a gente for falar de consumo, a gente pensar nisso. Pensar que o meu consumo pode ter um grande impacto se eu optar pelo pequeno, pelo médio, pelo da minha região. Ah, ok. Obrigado, Elaine, que está nos entrando, que participou da live ontem, a Zerusa. Aí tem aqui, ó, uma reclamação que todo mundo fez aí no aplicativo do Aqui Se Fala a Verdade. Aplicativo da Caixa Tem, não funciona. O que fazer? Não A está grande funcionando. dificuldade aí. Eu Não está tive, funcionando. eu tive reclamações também. Eu fiz no meu Instagram profissional nesse período. Eu me senti no dever de passar algumas questões desse auxílio emergencial. Eu fiz alguns vídeos, gravei, para propagar a informação para que todo mundo que tivesse precisando do benefício conseguisse buscar. O aplicativo não está funcionando. O que fazer? Primeiro, tenha certeza que você baixou o aplicativo certo. Porque o que deu de aplicativo pirata, de gente querendo passar a perna nos Sério? outros, impressionante, Jones. É impressionante o como nós temos que tomar cautela. É uma coisa que o governo fez para o bem, para todo mundo se beneficiar, para a pessoa mais carente se beneficiar. Só que tem gente que quer passar a perna e faz um É aplicativo aquela questão, vou parecido. tentar. O Oi? não eu já tenho, vou atrás do sim, né? Exatamente. Eles fazem isso e assim, toma cuidado primeiro com o aplicativo que você está baixando. Tenha certeza que você baixou o aplicativo da Caixa. Ótimo. Entrei no aplicativo da Caixa, do Tem, e não consegui. O que a gente vai fazer? Ouvidoria da Caixa Econômica. Porque é a Caixa Econômica que está gerenciando esse pagamento. Então você vai na ouvidoria da Caixa Econômica, nos canais de atendimento, tanto telefone quanto online. E você consegue o atendimento e eles vão te dar uma saída alternativa. Então as pessoas podem ligar então na Caixa para ver referente ao benefício. O Então aplicativo. atender Depois, normal. tem dois momentos, né? Um momento é quando você está quando está sendo analisado o seu benefício. Daí eles vão falar sim ou não. Beleza? Então, isso daí, a Caixa não está interferindo. Esse aplicativo está indo. O que eu estou recebendo muitas reclamações também é o segundo, que é o do pagamento, que é aquela pessoa que não tem conta na Caixa. É a pessoa que não tem conta na Caixa, que não recebe Bolsa Família, e ela baixa esse aplicativo para que esse aplicativo é como se fosse uma aspas conta, que ele pode receber esse dinheiro, sacar ou transferir. Ele te dá esse direito, esse aplicativo de fazer isso. Então, nesse aplicativo que a gente vê a maioria dos erros. E nesse aplicativo, no segundo aplicativo, que é a questão do recebimento e da transferência, que você pode ligar na ouvidoria da Caixa, tá? Ah, legal, uma boa dica aí para vocês aí que estão com dificuldade de ter acesso ao Ô, cadastro Diógenes, aí. Ah, pode eu falar. queria chamar a atenção aqui o Cleiton mandou um comentário, eu vi aqui. Ele falou que do mesmo Isso. jeito que a gente fala para comprar aqui, os comerciantes deveriam falar sobre os comerciantes sobre os Valores. valores dos impostos. É um absurdo esses valores de alguns produtos. E aqui é uma questão muito legal que o Cleiton levanta, que realmente houve muito abuso de preço, né? Houve muito abuso de preço, não só aqui em Caieiras. Assim, aqui em Caieiras eu não fiquei sabendo de muitos abusos. Na verdade, eu não fiquei sabendo de abuso nenhum. Só que eu vi muitas matérias que passou na Globo, e em outras mídias a gente vê que teve muitas matérias. Contudo, Cleiton, isso aí é crime. Uma empresa que aumenta o valor da venda corre crime. Tanto é assim que teve uma operação da Polícia Civil comandada, gerenciada pela Delegacia do Consumidor, que começou a fiscalizar. Teve problema com gás, teve problema com álcool em gel, e eles fiscalizaram no estado todo, passaram essa questão. Até liberaram canais de denúncia. Então, eventualmente, se acontecer uma situação desse tipo, há também canais de denúncia para que seja regularizada, para que seja normalizada a situação. Ah, bacana. A Gabi, né? Eu acho que é Gabi.
Qual é o telefone? Mais fácil você entrar no Google ou no próprio telefone da Caixa, né? Do site da Caixa, que vai estar lá o número da ouvidoria. Eu acho que o Ramiro está em frente ao computador, vai tentar, eu acho que achar agora. É isso, Ramiro? Vou tentar levantar aqui. Tá online, né? Isso que é legal, ó. O ao vivo, a pessoa já está com o notebook ali na frente, já vai pesquisar o número da caixa aí que as pessoas estão com dificuldade, É um já vai falar. 0800. Eu vou deixar nos comentários aqui, tá, Diógenes? Isso. Olha que bacana, gente. É. Então é isso. Esse é o bacana. A gente resolve tudo aí, ao vivo para vocês. Conseguiu? Ela colocou o telefone aí, ó, Coloquei. 0800 72 60 1001. Aí a resposta dele. Pessoal, chegou uma outra pergunta aqui, né? Os fóruns estão funcionando normalmente ou somente online? Não, não estão funcionando normalmente. Não há funcionalidade normal nos fóruns, porque é atendimento ao público, né, Diógenes? Então, para prevenir qualquer tipo de disseminação do vírus, realmente há restrição de comparecimento, não há audiências, não está acontecendo esses atos presenciais no fórum, até pela contaminação desse vírus, tá? Acredito eu que, conforme o governador mencionou, que haveria um plano de gradativamente ir soltando as atividades, provavelmente também os fóruns vão entrar nessa questão de retornar às atividades pouco a pouco. Contudo, todo mundo está trabalhando, não quer dizer que está fechado e não está trabalhando. Ah, Os tá. juízes estão dando sentença, os processos estão andando. Contudo, Estão não andando, há né? os prazos para cumprimento das obrigações do processo estão suspensos. Por quê? Porque nós advogados não podemos, não estamos nos nossos escritórios, nós advogados não temos a nossa equipe trabalhando. Então, como que a gente iria cumprir alguma coisa, sendo que não podemos aglomerar as pessoas em locais físicos, né? Então, acontece essa situação. Beleza? Vivi Furtado, Ramiro, vem pro churrasco. Que churrasco é esse? Não vai chamar eu, não, é? Estão me Ô, chamando Vivi! já? Que beleza, hein? Ô, que maravilha! É, os fóruns, quer ver aqui, ó. Processos judiciais foram pendentes, então. Então ele está. Como continua isso? Você não pode ir até o fórum, mas também o processo está andando, mas a sentença está pendente. Ela fica aguardada lá. Como que é isso? Os processos que estavam aguardando sentença, os juízes estão dando sentença normalmente. Os juízes estão trabalhando, estão dando as decisões no processo. Porém, você não consegue, por exemplo, um processo que dependia de uma audiência. Ah, vamos fazer uma audiência. Não está fazendo audiência. Entendeu? Os processos que só dependiam da sentença, beleza. Ok. Só Beleza? que os outros não. Entendeu? Então é bom se atentar que realmente as coisas urgentes por exemplo, eu estou precisando de alguma questão de plano de saúde, sei lá, preciso de tratamento do meu plano de saúde e o meu plano de saúde teve essa negativa. É uma questão urgente, e essa questão urgente pode ser plenamente colocada à apreciação do Poder Judiciário. Os juízes estão dando as sentenças. O que acontece é que não há essas questões presenciais. A Conclusa está falando aqui, né? Ramiro, você está atrasado para o churrasco. Calma, que só tem mais 5 perguntinhas para eles, tá? Fica tranquilo que ele vai pro churrasco aí, mas antes disso vai ter que responder as nossas perguntas. Vamos ver a próxima pergunta aqui, ó. Preciso ir até o fórum para assinar o comparecimento mensal? Foi prorrogado? Diógenes, essa é uma questão importante e eu vou me reservar essa questão, por quê? Porque isso está muito ligado à área criminal, né? A questão de crimes. E eu sempre falo, cada advogado tem a sua área, cada advogado é especialista em alguma coisa. Então, eu jamais iria dar numa questão criminal. Procura o seu advogado, né? Mas o que eu falo? Se você não conseguir algum advogado para te representar, para te dar essa informação, a Defensoria Pública com certeza vai te dar. E também Legal. o atendimento telefônico aos fóruns. Os fóruns estão atendendo via fone também. Então, inclusive, se a pessoa que perguntou está assistindo a live agora, joga no Google, se for qual o fórum que é, então coloca telefone, fórum e o lugar. Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, seja qual for. E ali você vai ter um telefone para esse atendimento. Você fala com o pessoal do fórum e pergunta como está sendo essa situação. Legal. O que você indica para os novos que querem seguir carreira de direito?
Que legal. Eu gosto muito de falar com os jovens, eu gosto muito de falar com os alunos de graduação. Primeiro é seguir o coração. Eu sempre entendo que a pessoa tem que escolher a profissão pelo que faz o coração vibrar, pelo aquilo que motiva. Ah, eu quero ser advogado porque meu sonho é defender o direito das pessoas. Eu sonho em fazer diferença na sociedade. Eu sonho em fazer qualquer coisa do gênero. Beleza. Então, show. Se você está apaixonado naquilo e se você acredita nisso, faça. Porque você vai viver aí apaixonado pela sua profissão. E estudo. Você tem que realmente gostar de ler, porque, como eu falei, quando a gente começou a falar, todo dia sai lei nova. E todo dia você tem que estar lendo lei nova. Então, a pessoa que que quer começar a estudar, iniciar uma faculdade de direito, iniciar um estudo, ela tem que ter a certeza que ela vai fazer um pacto com a vida. Enquanto ela for advogada, ela vai ter que ler e ler muito. Legal. O governo, quando solicita o fechamento das empresas, acaba por isentar alguns impostos? Quais? Legal. Essa questão do fechamento das empresas tem um link muito bacana com a questão tributária. Por quê? Como a gente falou, a pessoa vai ficar sem faturar, Diógenes. Ela tem folha de pagamento para pagar, ela tem imposto, tem conta de luz, tem tudo tá vindo. Só que ela não está faturando porque ela está fechada. E aí, como que fica? Como eu falei, dependendo da área, tem uma série de benefícios. Houve uma diminuição da tributação, houve uma suspensão da tributação. Então, o governo relaxou bastante as empresas, inclusive no que se refere à tributação em cima da folha de salário. Todos sabemos que se você recebe R$ 2.000 de salário, para o seu patrão você custa 4. Por quê? Porque além dele pagar o seu salário, ele paga uma série de tributos em cima do seu salário. Então, esses tributos aí, também houve uma diminuição, um relaxamento. Porém, tem que ser analisado caso a caso. Tem que ser analisado aquela empresa, tem que ser analisado aquela situação para saber se ele goza ou não daquele benefício. Ah, bacana. Como o doutor vê o direito hoje? Ele foi diferente do atual? O que mudou? Direito? Jorge, É. eu advogo, eu tenho. Eu não sou tão velho assim, eu não atuo há tanto tempo. Eu estou na advocacia há 8 anos, né? Desde estagiário e agora como advogado. Então, eu conheci pouco da questão mais antiga. Porém, a gente estuda muito as leis antigas, né? O direito, ele equivale à sociedade. A sociedade muda, o direito muda. Porque quem faz as leis? São os caras que estão lá em Brasília. São os vereadores aqui de Caieiras. São os deputados de São Paulo. Todos os representantes do povo que fazem as leis. E as leis refletem os interesses da sociedade e os interesses dele. Então, o direito vai mudando, vai se modificando de acordo com o que vai acontecendo com a sociedade. Hoje, o direito, todos os processos são digitais. Olha que maravilha. Não tem mais aquele mundo de papel. Mudou bastante. Mundo de papel. Tem a questão... já é um grande avanço. Questão digital. Eu posso advogar para pessoas do Brasil todo, porque com o meu certificado eu consigo assinar processos em todo o território nacional. A formalidade também vai mudando. Nós vemos a linguagem mudando. Por mais que a advocacia, o direito, a questão dos fóruns, a liturgia seja muito grande, ou seja, todo mundo tem que usar terno e gravata, independente do calor. Nós estamos aí de terno e gravata sempre. Nós, quando vamos falar com o processo, falamos de pé perante os juízes, para defender os direitos dos nossos clientes. Então, as questões vão mudando muito. Claro que hoje em dia a tecnologia influenciou muito mais no direito, mas eu acredito que o objetivo ainda continua sendo o mesmo, que é regular a sociedade, regular as condutas da sociedade e trazer um bem-estar a todos. Então, a aplicação mudou, mas a forma é a mesma. Ah, bacana. Quais são as áreas que você considera ter atualmente maior destaque no direito? Tempo de É pandemia suspeito, são né? duas. Tributário. Tempo de pandemia são duas: direito do trabalho e direito tributário. Só que no nosso país, Brasil, eu acho que direito constitucional e direito penal teve a sua grande importância nos últimos tempos.
porque nós passamos por processos de impeachment, nós passamos por grandes processos penais, né, contra grandes donos de empresa. Então, essas pessoas, o direito penal e o direito constitucional, tiveram imenso destaque. Então, o destaque a curto prazo, nesses últimos 5, 8 anos, direito constitucional e agora não, e direito tributário. Eu acho que um advogado para... Primeiro, eu não vejo assim, advogado formando opinião. Eu acho que nós trabalhamos com a parte técnica. Nós não... Nosso trabalho é o manuseio da lei, né? A interpretação da norma. Então, nós realmente, quando opinamos, nós opinamos... Claro que temos a opinião pessoal, mas se eu estiver falando como advogado, representando alguém, eu jamais vou dar minha opinião pessoal. Eu vou dar minha opinião técnica, porque enquanto eu estou falando, Diógenes, as pessoas estão me vendo Ramiro, só que elas não estão associando Ramiro à emissão da palavra, elas estão associando à advocacia. Então, quando eu vou falar alguma coisa, eu, pelo menos, Ramiro, me pauto para falar sempre no aspecto técnico, me ater à interpretação da lei e nunca dar a minha opinião pessoal quando estou falando como advogado. Advogado para vocês, né? Ou alguma questão pública. Eu sempre me atenho para falar algo que não desprestigie ou desonre a advocacia como um todo. Então, advogado, eu acredito sempre que ele tenha que dar a opinião técnica dele e não tentar formar a opinião emocional ou coisa do gênero. Eu acho que ele realmente tem que analisar aquela situação friamente, falando que aquilo é certo de acordo com a lei ou aquilo é errado de acordo com a lei, ou ele concorda ou ele discorda, concluindo aquele raciocínio. Já eu entendo que ele não deveria formar opinião pela paixão, como hoje é tão comum a gente ver comentaristas de jornais, comentaristas de rede social, youtubers, utilizando essa narrativa apaixonada para formar opinião. Eu acho que o advogado é um pé atrás, ele tem que realmente emitir a opinião técnica dele e não aquela do coração, vamos dizer assim. Cortado jamais, a gente não, só se você for dispensado pela empresa. Mas há uma previsão legal falando sobre a redução de jornada de trabalho com a redução do pagamento. Então há uma redução proporcional. Enquanto você trabalha menos, você recebe menos. Isso foi uma alteração legislativa. Porém, a pessoa que fez a pergunta, ela tem que realmente fazer uma consulta com um advogado. Por quê? Eu não sei se realmente ela é CLT registrada, eu não sei em que situação ela se encontra, porque às vezes a pessoa está totalmente na informalidade, não tem nem registro em carteira. Aí é complicado a gente dar uma opinião. Há essa lei que realmente possibilita a diminuição do salário em razão da diminuição da jornada do trabalho. Ou seja, se eu trabalhava 220 horas por mês, estou trabalhando 110, quer dizer, reduziu pela metade. Então, eu também vou ter uma redução do meu salário, proporcional. Só que tem que ver o caso dela, tem que ver se realmente o caso dela é isso ou não. Como funciona ou como deve? Como deve funcionar? O auxílio emergencial é justamente um socorro, porque nós ficamos um mês reclusos, né? A economia fechou durante um mês total, somente ficou aberto as questões emergenciais, as questões essenciais. E, como eu dei o exemplo, a pessoa que vende cachorro-quente, ela deixou de vender cachorro-quente. O vendedor ambulante deixou de ganhar dinheiro. E essas pessoas, os MEIs, os informais e as pessoas que estão em situação de desemprego, correm o risco de ficar pior do que sem pagar a conta, é ficar sem o que comer. Então, elas não tinham dinheiro para nada. Então, o auxílio emergencial foi para isso, para socorrer essas pessoas que sofreram muito, que sofreram demais com esse impacto.
do fechamento da quarentena. E aqui, só quero ressaltar, eu não estou criticando a quarentena, pelo contrário. Eu só estou falando que isso é uma consequência e o governo está certo em dar esses valores. Então, beleza. Deu esses R$ 600 para as pessoas que receberam em 2018 menos do que R$ 200 mil na declaração total. Desculpa, menos que R$ 40 mil na declaração total, que é a faixa de isenção do imposto de renda, que a renda familiar não ultrapassasse lá os 2 mil e poucos reais ou R$ 3 mil, colocou uma série de critérios para as pessoas. Então, na verdade, ele queria atingir aquela pessoa que realmente precisa, a hipossuficiente, que não tem condição nenhuma de pagar, de auferir renda e sobreviver sem aquele benefício. Beleza, então sabemos quem é a pessoa beneficiada. Como que foi utilizado? Ele fez um aplicativo para tentar chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então, essas pessoas que a lei determinou que são beneficiadas iriam realizar o cadastro para, assim, então, ser analisado pela Caixa Econômica e daí, se aprovado, começar a realizar o pagamento daquele benefício. Esse é o dever ser, né? Só que agora no ser a gente vê que acontece muito atraso naquele análise. Antes estava demorando 3 a 4 dias o análise. Agora eu já vejo pessoas que estão em 7 dias e ainda está em análise, e a pessoa vai ficando desesperada. Só que a gente também tem que levar em consideração que isso é para o Brasil todo. Então, é muita gente. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Então, realmente, o tempo da demora é esperado. É esperado porque é muitas pessoas. E se todo mundo tivesse a boa vontade, se todo mundo tivesse o mínimo de bom senso e não cometesse fraude, não precisaria essa análise. Se todo mundo tivesse, né, esse mínimo de bom senso, não precisaria fazer análise nenhuma. É em virtude daquelas fraudes que nós comentamos que as pessoas, que a Caixa Econômica realmente tem que ficar em análise para minimizar esse desvio de dinheiro indevido. Bom, na verdade, a obra Boulevard, né, as questões dos comércios ali perto da estação, foi construída onde era aquela antiga rodoviária, né, a antiga rodovia que se passava por dentro da estação e a gente chegava ali do outro lado. Antes não existia o viaduto e tinha essa estrada que a gente passava ali por baixo. E ali é uma estrada, uma rodovia. Fazia parte da rodovia Estrada Velha de Campinas. Então, foi construído ali. Por quê? Porque a DR, né, ou a Dersa, alguma dessas duas concessionárias fez um contrato com a prefeitura autorizando aquela construção. Então, foi construído ali, onde já havia uma obra. Ou seja, ali existia uma estrada. O que foi feito foi substituir a estrada pelo Boulevard. E, na verdade, basicamente, eu não fiz apenas um parecer para auxiliar ali a prefeitura no meu entendimento do que eu entendia que tinha acontecido, né? Porque foi veiculado que não poderia ter sido feita a obra porque era um objeto tombado e tudo mais. Só que nós sabemos que o tombamento ali da estação foi em 2012, né? Isso é antes. 2012, quando foi tombado, não existia o viaduto ainda. Então, o viaduto foi construído em cima de um objeto realmente tombado. Ali, nós percebemos que as colunas do viaduto estão dentro da rodovia, da ferrovia, da estação de trem. Não, na verdade, eu não falo que está errado, porque, para mim, eu só constatei ali o tombamento.
Quando foi tombado, não existia viaduto. Depois tombaram e depois foi construído o viaduto. Então, ao meu entendimento, não haveria que se falar em nulidade, em que o Boulevard não atendeu alguns critérios, ou o Boulevard prejudicou a Y ou X, sendo que o viaduto também fez a mesma coisa e ninguém falou nada. Por quê? Porque a coluna do viaduto está dentro da estação de trem, que ali sim é um objeto, ali sim é o tombamento, não fora. Fora não é tombado. Fora a gente fala. Né? Então, e justamente isso que eu coloquei naquele parecer, falei que ali é chamado de área envoltória, né? Quando você tem uma área ao redor de um tombamento, se chama área envoltória. Então ali não havia, né? Pelo menos, acho que está falando que tá sem som aí, Diógenes. O Cleiton falou que está sem som. Não sei se o meu tá, eu tô te ouvindo bem. Não sei se tenta aumentar. Tenta aumentar o volume aí, Cleiton. Às vezes abaixou o volume no seu aparelho. Se bem que eu falando, ele não vai escutar de qualquer maneira, né? Não adianta falar. Bom, o que hoje está falando é justamente isso. Aí, o viaduto foi construído dentro do objeto tombado. Ali não há que se contestar. E o Boulevard foi feito numa área, em tese, envoltória, só que ali era uma rodovia, então já existia uma obra, só foi substituída. Ao meu ver, não há nenhum tipo de ilegalidade, não houve nenhum tipo de afronta ao patrimônio, tanto é assim que eu juntei lá no parecer uma decisão de um município próximo aqui de São Paulo, que também passou por uma situação dessa, construindo bulevares próximo a um objeto tombado, e o Tribunal de Justiça de São Paulo deu uma decisão no sentido de que poderia sim realizar aquela obra, porque além de não ser no objeto tombado, ainda prestigiava o objeto tombado. Não havia limitação ali, era realmente até para incentivar. Olha, você tem uma estação de trem que é tombada, você vai deixar ela isolada e não vai deixar nenhum atrativo, ninguém vai sair de casa para passar lá e não fazer nada, né? Então, realmente ali aquele município construiu bulevares ao redor do objeto tombado, até para uma questão turística, que, bem ou mal, pode ser objeto, pode ser apreciado pela prefeitura aqui de Caieiras também para deixar a estação de Caieiras turística, e o Boulevard vai atender a questão das refeições e atender muito bem o público que for ali visitar, né? E Diógenes, perfeito o que você falou. Eu entendo que se a gente está falando de uma obra, só quem fez obra sabe a dor de cabeça que é, e até chegar no final, ela fica feia mesmo, é normal. E segundo, né? Quem falou que CDHU é feio é porque não conhece CDHU, porque eu morei em CDHU, e eu só tenho elogios para falar de CDHU, porque primeiro é um projeto lindo. Primeiro, que é um projeto lindo de habitação. Segundo, que é organizado. E terceiro, só desprestigia a CDHU quem não conhece, quem não vê projetos da CDHU que deram certo. É, realmente, quem tenta falar isso, depreciar falando isso, realmente falha com sucesso.
Exatamente. Eu falo que o café da manhã ali, o Boulevard ali, não é um comércio, é um serviço público. Porque o trabalhador que sai de casa para ir para o trabalho, ele às vezes não teve o tempo de tomar café em casa, ou nem tinha café em casa. Eu, quando eu advogava em São Paulo, eu ia de trem. E eu não tinha café em casa. Eu saía correndo e, graças a Deus, tinha alguém lá para me dar um café com leite e um pão de queijo. Comprava ali e já ia comendo no trem. Por quê? Porque a gente vai na loucura. A semana é uma loucura. Da mesma maneira, quando você retornava 10, 11 horas da noite, tinha uma barraca aberta. Porque, no máximo, se você não fosse comer nada, você pelo menos ficava ali próximo até o seu Uber ou o seu táxi chegar com segurança. Então, isso ao meu ver, é mais do que um comércio, porque dá uma segurança e um serviço público para a população. Eu agradeço, Jorge, eu agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade de falar, de tirar as dúvidas das pessoas. E novamente, como eu falo aqui, é uma honra tremenda participar da comunidade. E todas as dúvidas que eu respondi aqui, todas as pessoas que foram indiretamente ou diretamente afetadas por beneficiadas por esses comentários, fiquem à vontade de falar com os profissionais que vocês tenham, que você tem intimidade, porque, como eu falei para você, aqui a advocacia de Caieiras, todos os advogados aqui de Caieiras, como eu converso com todos, estão muito bem preparados para atender todos, a todas as pessoas que realmente vão precisar nesse tempo de coronavírus. Então, aqui fica esse mais que um pedido, né? Que vocês realmente busquem as informações com os profissionais que as detêm, seja nós, advogados, seja os contadores, seja os economistas, qualquer um, mas vamos buscar a melhor informação para a gente ter certeza. Então, fica meu abraço, Diógenes, agradeço a oportunidade de tirar essas dúvidas com o pessoal aí, tá? E meu Instagram tá à vontade para vocês me chamar no Instagram, qualquer hora eu tô aí.